Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que esperar nos seus primeiros meses aqui quando você chegar no Canadá. Meu nome é Karina Iane, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo do Canadá. A nossa missão é prover informações e dicas valiosas que vão te ajudar a se tornar um imigrante de sucesso aqui no Canadá. Então, no vídeo de hoje, como eu falei, eu vou falar um pouquinho do que esperar na sua chegada, nos primeiros dias ou até meses aqui no Canadá, À medida que você, está ali se preparando e essa data de viagem, de mudança para o Canadá vem chegando, a sua ansiedade vai aumentando. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que esperar desses primeiros dias. O primeiro ponto é o que tem de diferente, E acho que o mais diferente possível é o clima, porque no Brasil a gente tem um clima bastante quente, Ali podemos dizer que são duas estações no ano, que é muito calor e época de calor e chuva, basicamente. A gente não tem invernos tão drásticos, A não ser, obviamente, se você morar mais no sul do país, você vai estar um pouquinho mais acostumado com o frio. Porém, o clima é um dos principais pontos de adaptação, ainda mais, dependendo da época do ano que você chegar e dependendo também qual a sua província ou cidade de destino, tá? Então, se você está mais ao sul do Canadá, ali, mais perto da fronteira com os Estados Unidos, as temperaturas tendem a ser um pouco mais altas, vamos dizer assim. Agora, quanto mais ao norte, mais frio, Invernos mais drásticos e tudo mais, tá? Com exceção a British Columbia e as cidades de Vancouver e ali região de Vitória, que tem um clima um pouco mais quente no inverno, um pouco mais ameno, vamos dizer assim, todo o resto do Canadá a gente tem ali situações de inverno bastante drástica, tá? Então é importante você entender isso. As temperaturas, em algumas cidades podem chegar ali a menos 25, menos 30, tá? E se você chegar aqui no inverno e possivelmente você vai não estará tão preparado com relação à roupa, com relação às roupas de vestimenta, calçados e tudo mais, você vai acabar sofrendo um pouquinho mais nesse período, tá? Então é importante você entender que as nossas roupas no Brasil, elas não estão, vamos dizer assim, preparadas para o inverno do Canadá. Então o seu primeiro inverno aqui vai ser um pouquinho mais sofrido do que os outros. Depois seu corpo também vai se acostumando, você vai aprendendo a se vestir de forma mais adequada, tá? Mas basicamente o clima é um dos primeiros pontos ali que você vai ter que se adaptar, ainda mais se você chegar bem no inverno. Se você vai chegando ali na primavera, você já vai pegando aquelas transições de estação, Você vai se adaptando um pouco melhor, aprendendo com mais facilidade quando você chegar no inverno, você já vai estar mais preparado, Porém, se você já chegar aqui no inverno, isso com certeza vai ser uma coisa que vai te dar um super choque no primeiro momento, tá? Mas não se assuste. A gente se adapta, o nosso corpo se adapta, as cidades são extremamente preparadas para isso, É mais assim, chegar aqui, o que eu vou comprar? Qual a roupa ideal? Como que eu vou me preparar para esse inverno no primeiro momento? Segundo ponto bastante interessante do Canadá, e eu vejo isso como um ponto positivo, é toda a diversidade cultural, Embora no Brasil a gente tenha ali ondas de imigração e tudo mais, se você não está numa grande cidade, talvez dificilmente você vai ter contato com várias culturas, várias nacionalidades diferentes, tá? Aqui no Canadá não. Aqui no Canadá você tem isso em qualquer cidade, O Canadá é um país feito de imigrantes, vamos dizer assim. Podemos dizer que a maioria do país, a grande maioria, ou é imigrantes de primeira geração, ou imigrantes de segunda geração e tudo mais, e tem sempre chegando cada vez mais imigrantes aqui no Canadá. Então você vai ter contatos com culturas das mais diversas partes do mundo. E vale ressaltar que o Canadá ele acaba abraçando a cultura de todos os países, de todos os lugares, certo? Então, assim, aqui você tem liberdade de religião, liberdade de expressão, Você vai encontrar comidas de várias partes, você pode trazer, bastante da sua cultura para cá, mas é importante que você também se adapte à cultura canadense para que você tenha mais sucesso, Que você possa, enfim, não deixar de lado, mas entender que você está num país diferente, num país novo e que não adianta você impor os seus costumes e a sua cultura. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tips ou gorjeta. No Brasil a gente não tem costume de dar gorjeta para nada praticamente, Já aqui no Canadá isso é um costume muito comum e basicamente todo mundo que te presta um serviço você vai acabar tendo, pagando ali uma gorjeta. Então se você vai no restaurante ou qualquer outro serviço, por exemplo, a instalação de ar-condicionado, instalação, serviços no geral, mecânico de carro, tudo é comum
dar-se gorjeta, tá? As gorjetas, elas vão variar ali entre 15%, 18%, 20%, que, né, vai ali determinar o quanto você gostou ou não daquele serviço, né? Mas é importante você dar essas gorjetas, as pessoas estão esperando, isso é um costume muito comum aqui no Canadá, tá? Então, terminou ali nessa refeição, a tip, a gorjeta, ela não vai estar na conta, né? No Brasil a gente tem normalmente aqueles 10% do garçom, mas aqui ela não estará incorporada à conta, né? No final você tem que incluir ali uma gorjeta para aquele garçom, porque a maioria, por exemplo, dos garçons, eles não têm um salário, eles vão receber somente as gorjetas, né? Então eles estão ali te prestando um bom serviço, um bom atendimento, estão sendo super cordiais e ao final eles esperam que você pague uma porcentagem. E o último ponto que eu quero falar é sobre imposto. Imposto sobre mercadorias, né? No Brasil a gente está acostumado a já tá embutido no valor do produto, vamos dizer assim, né? E aqui não, aqui você vê um valor na prateleira e quando você passa no caixa, vai estar acrescido ali de 12%, 13%, 15%, dependendo da província que você estiver. E eu várias vezes no começo, eu chegava no caixa, a pessoa falava o preço diferente do que eu tinha visto na mercadoria e eu ficava, mas o preço era outro. E eu esquecia, né, que tinha que adicionar esse valor de... Então, assim, aqui em British Columbia o imposto normalmente é 12%, em Ontário 13%, em Alberta é mais barato, né? 5% no geral. É importante entender isso, porque a hora que você chegar no caixa você não vai tomar um susto como eu sempre tomava, né? Porque no Brasil a gente realmente não tem esse costume, né? O imposto já tá ali embutido na mercadoria. É bom, vamos dizer assim, aqui porque você sabe exatamente o quanto você está pagando de imposto, né, sobre aquele produto. Já no Brasil a gente não sabe, né, tá? Então é importante entender isso e com certeza vai te ajudar ali bastante na adaptação sua. Então, mais um ponto que é importante ressaltar é a questão de emprego ou busca de emprego, né? É diferente hoje, a forma como a gente busca emprego aqui no Canadá é bem diferente do Brasil, tá? Dando um exemplo bem simples disso, é a questão do seu currículo. No Brasil, a gente tem um currículo geral, no qual a gente vai se aplicar para todas as vagas usando o mesmo currículo. Aqui não. Aqui você tem que, basicamente, preparar um currículo para cada vaga que você vai aplicar. Por quê? Né? Você tem que ali olhar o anúncio daquela vaga e adaptar o seu currículo, suas habilidades ali, colocado de forma que vai chamar atenção para os recrutadores que estão buscando para aquela vaga. Então, eu falo que buscar emprego aqui no Canadá é um trabalho full time, porque você está sempre tendo que mudar alguma coisinha no seu currículo. Óbvio que você não vai mentir, mas você tem que adaptar de forma que o recrutador ele chame mais atenção ali quando ele estiver buscando o candidato ideal para aquela vaga. Outra coisa que é importante ressaltar é cover letter, né? Eu nunca tinha ouvido falar de cover letter, basicamente, antes quando eu procurava emprego no Brasil, não sabia o que era isso. Aqui eu cheguei e falei, mas o que é isso? Se eu já estou mandando no meu currículo, por que eu tenho que mandar uma carta me apresentando, ressaltando as minhas qualidades para aquela vaga e tudo mais? Mas aqui é bastante comum, a maioria dos empregos, né, dos recrutadores, eles vão buscar por uma cover letter, que é mais ou menos um resumão ali do que você tem no seu currículo. Então, assim, é importante olhar o que a vaga está pedindo e adaptar o seu currículo para aquela vaga, aquela posição. Se é um emprego mais entry-level, então talvez eu não vou ressaltar os pontos de mestrado, enfim, né, ali que vão dar a impressão para o recrutador que eu sou muito mais qualificada para aquela posição, tá? Então, basicamente, essas dicas, assim, fazer o seu currículo, mudar uma coisinha ou outra, ela já vai te ajudar bastante ali na sua busca de emprego. Outro ponto que é bastante importante ressaltar ali, que vai te ajudar ou não na sua adaptação, é a questão de saúde, tá? A saúde no Canadá, ela é pública, a gente não tem saúde privada, tá? O que isso significa? Que você não vai ter um plano de saúde particular, que você pode agendar o médico na hora que você quiser, ou agendar o especialista na hora que você quiser, ou fazer os exames que você deseja fazer. Aqui, como o sistema de saúde é público, todo mundo vai ter que ter inicialmente um médico de família. O médico de família nada mais é do que um clínico geral, né, que ele vai ali atender você e sua família, ele vai entender suas necessidades, ele vai ser a primeira pessoa que vai ouvir as suas queixas de saúde, vamos dizer assim, e ele que vai te direcionar ou não para um exame específico, para um especialista ou não, tá? Esse encaminhamento para um especialista, ele não necessariamente vai ser, olha, a sua consulta com o especialista vai ser na próxima semana. Não, pode levar meses, 8 meses, 9 meses, até um ano, porque tudo vai depender, primeiro, do seu nível de emergência, né? Ou seja, a que ponto que o seu médico de família classificou a tua saúde, a tua urgência naquilo. E depois também a lista de espera, enfim, né? Como que aquele especialista tá para atender os pacientes, tá? Então, não pense que você vai ser atendido com prioridade. Aqui não tem isso. Todo mundo é atendido
por igual de acordo com a sua urgência no caso. É um sistema bom, um sistema que funciona, mas é um sistema que ele não vai te dar prioridades, né? Você tem que entender que você vai ser atendido de acordo com não de acordo com a sua prioridade, mas sim com a sua urgência, qual é a gravidade do seu caso. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a Constituição do Canadá. Essa Constituição, ela dá vários direitos e deveres ali para os canadenses no geral, e as pessoas vão ter que respeitar um pouco dessas regras. Mas o que eu quero levar em consideração aqui é a questão das minorias, né? Então, aqui no Canadá, as minorias, elas são respeitadas, né? Então, tem lá o Equality Rights, ou seja, todo mundo é igual perante a lei. Então, aqui a gente tem um país com a mente muito aberta, né? As pessoas são extremamente amigáveis com relação a isso. Todo o nosso congresso aqui do Canadá, ele é super diversificado, né? De pessoas, tanto de imigrantes, de negros, de mulheres. Então, tem uma equalidade muito grande. Quando você chegar aqui, você tem que ter uma mente aberta para respeitar e aceitar essas questões de diversidade, porque aqui é um país muito livre em termos de pensamento, em termos de ideia, em termos de ser quem você é, quem você quer ser, né? E isso faz do Canadá um país maravilhoso para todos, né, que querem chegar aqui. E eu espero que você tenha gostado das nossas dicas, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se você tiver dúvida, pode deixar nos comentários abaixo. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.